So much has changed over the last 10 years, hasn't it? Over the last 10 years, what changes have you experienced? I bet the ways you connect to your job and accomplish your work are most certainly different. Progress must be part of your purpose. To make great design successful, you must also master the business of product innovation. Where we used to think of CAD data as the main source of truth, actually product development information is all around us, in every conversation, idea, interaction. Welcome to 3D Experience World 2021. As smoothly as your team works together, what about your extended value network? Let me invite William and Charles from Square Robot. What made you pick 3D Experience platform? We really needed a mechanism to store and organize revision-controlled CAD data in the cloud. And so we looked to 3D Experience to do that. For 2023, the SolidWorks R&D team, as usual, has delivered an amazing lineup of enhancements to help you work smarter, faster, and together. Not just together as a team, but also connected to your data and your tools. In 2023, we will improve your productivity and optimize your CAD potential. But to truly accelerate your innovation, you need to make all product information available for your entire enterprise to access and act on real time throughout the day, wherever they are. As you look to 2023, how will you continue to improve your productivity and expand creativity? How will you inspire those around you? For now, sit back and enjoy the demonstrations that follow. Share them with your friends, and let's make 2023 together the most innovative and successful year yet. Sejam todos muito bem-vindos a um café UVW um pouco diferente. Hoje a gente vai tratar das novidades do SolidWorks 2023. Então, a gente hoje vai falar sobre o nosso lançamento da versão 2023 e a gente vai conversar com alguns técnicos, eu vou fazer algumas perguntas, vamos mostrar alguns vídeos mostrando as principais novidades. Separamos as melhores novidades para vocês hoje. Espero que todo mundo goste, eu espero que todo mundo aprecie e que em certos momentos fiquem igual a gente ficou, impressionado com as novidades que a gente viu esse ano, né? Eu sempre comento com o pessoal que às vezes dá a impressão que não sabe o que dá para fazer de novo numa próxima versão. E eles vão lá e fazem, né? E sempre impressiona até a gente que está todo dia, o dia todo, trabalhando com as soluções da SolidWorks e agregados, né? Bom, para começar este nosso evento, claro que eu não pude deixar do meu café, né? Afinal de contas, estamos aí numa edição especial do Café UVW, mas quem vai falar aqui um pouquinho com a gente hoje também é o nosso querido Escobar. Seja muito bem-vindo, Escobar. A gente vai bater um papinho aqui agora. Por favor, eu acho que dispensa apresentações, mas faça o... Obrigado, Renato. Acho muito legal essa iniciativa do Café UVW, trazendo novidade aqui do lançamento, né, da versão do SolidWorks 2023. Fazendo um pequeno briefing, a UVW é uma das mais antigas revendas de SolidWorks no Brasil. Tá? Eu comecei a trabalhar com esse produto em 1996, então já são quase 3 décadas com esse produto que ano a ano vem impressionando com muitas novidades. Exatamente, eu acho que quando você começou a trabalhar com SolidWorks, talvez eu não era nascido ainda, mas eu aprendi um pouquinho depois. Eu acho importante a gente
antes de fato de começar a falar sobre as novidades, a gente vai pontuar cada uma delas, é falar um pouco também sobre a UVW. Eu acho importante a gente conhecer também de quem que a gente aperta a mão quando a gente fala de um software, né? Quem que vai até a reunião, conversa com o cliente. Fala um pouquinho sobre a UVW, sobre serviços. Hoje, o que é a UVW? Ok. A UVW é uma revenda de software, tá? Nós trabalhamos com os produtos da linha da Dassault, tá? Softwares de campo, simulações, serviços, assessoria. E a ideia da criação da UVW foi ser uma revenda onde nós reuníssemos um grupo de profissionais que amam o que fazem e que tem a mesma finalidade, que é prestar um bom atendimento aos clientes. Tá? Em relação aos produtos, tá? Nós nos definimos como uma revenda consultiva, onde o nosso nível de suporte não é apenas a dúvidas dos produtos, mas sim em relação ao uso, ao processo. Então, aqui na UVW, nós incentivamos sempre os técnicos a melhorarem e não só conhecerem a fundo o produto, o software, mas sim um pouco do processo que nosso cliente faz, de forma que ele consiga obter o sucesso com as soluções que a gente implanta. Muito bom. Então agora a gente pode... eu sempre falo, às vezes é importante saber o que é o produto, mas de quem também é o produto, né? Apesar de eu estar perguntando assim, né? Eu já estou aqui há algum tempo, sempre com um brilho nos olhos, e é um lugar de fato muito, muito bom de se estar. E agora vamos falar um pouco sobre o SolidWorks, né? Nessa versão 2023. Né? Eu lembro a primeira versão que eu usei foi a 2004. Então, a 2023 a gente já tem um tempo de estrada e, como eu disse, sempre ela tira uns wows durante as apresentações, né? Não é diferente essa apresentação aqui e essas novidades, né? O que a gente vai mostrar para vocês, elas têm novas funções, novos comandos que impactam bastante, principalmente o dia a dia. E de quantas novidades mais ou menos a gente está falando? Olha, você tocou num ponto muito importante, tá? As novidades do SolidWorks, tá, são, na grande maioria, sugestões dos nossos usuários, que se comunicam através dos diversos portais de contato com a própria Dassault. Em média, por ano, saem aproximadamente 250 novidades no software em todas as áreas. Então é um software que cresce conforme a necessidade do usuário. Tá? Se você for pegar, tá? Você começou na versão 2004. Só de 2004 para cá, veja quanto esse software cresceu. E ele sempre cresce na direção do que o usuário precisa. Tá? Então esse ano aqui nós temos aproximadamente mais de 200 novidades dentro do produto. Não é à toa que é o software mais usado do mundo, né? Afinal de contas, ele pensa em quem usa. Não é uma coisa que eu que desenvolvo, eu acho que deve ser interessante isso. Na verdade, a ponta da linha é que tem que, de fato, mandar o que deve ou não ser alterado. Mas também não é assim, né? Eu não posso lá mandar, eu quero que um novo comando chame Renato. Não é bem assim que funciona, né? Ele é feito, de fato, uma pesquisa e levantadas informações baseado em uma porcentagem ou numa utilização que as pessoas estão fazendo. E é disso que nasce as novas versões. Muito bom. Escobar, prazerzaço aqui ter você aqui trocando uma ideia. Prazerzaço estar aqui, né? Vamos começar então, de fato, a falar sobre o SolidWorks 23. A gente preparou uma vinhetinha para vocês, a gente vai soltar, quer dar suas últimas considerações, a gente já solta a vinheta e começa de fato o evento. Ok, obrigado Renato pela oportunidade, obrigado a vocês todos que estão assistindo, espero que vocês apreciem o conteúdo que nós preparamos, tem muita novidade aí. E qualquer coisa que vocês queiram falar sobre SolidWorks, 3D Experience e Dassault, lembrem da UVW. Obrigado.
Então é isso aí, pessoal. Começando a falar um pouco sobre as novidades, agora de fato mostrando as melhores delas para vocês. Quem vai conversar um pouquinho agora com a gente é o nosso amigo Roberto. Grande Roberto, por favor, eu peço que o senhor se apresente aí para o pessoal. Tudo bom, pessoal? Meu nome é Roberto, eu sou técnico de pré-vendas aqui na UVW. Vamos falar um pouquinho sobre os lançamentos da SolidWorks aí para 2023. Muito bom. A gente estava batendo um papinho aqui, eu sou curioso, eu já dei uma olhada nas coisas e eu vi que hoje em peças e recursos a gente consegue fazer, por exemplo, um padrão controlando tanto translação como rotação, é isso aí? Isso mesmo, hoje nós temos um modelamento mais rápido com um padrão de coordenadas no esboço 3D e dimensões no esboço 2D, além da opção de espelhamento, que agora você consegue utilizar 2 planos para fazer o espelhamento. Aí fica bom, hein? E questão de fonte, eu consigo hoje criar escrever alguma coisa dentro de esboço? Sim, hoje você tem a opção de criar esboço de linha única. Pô, vamos ver isso aí então. Então vou fazer o seguinte, ó, vou chamar o vídeo agora, a gente vai entender na prática como funcionam essas novidades que o Robertão está explicando pra gente e a gente volta a falar alguns benefícios dela depois. Vai lá. SolidWorks is the most feature-rich CAD solution available, but that doesn't mean significant improvements can't be made. In SolidWorks 2023, we focused on expanding the capabilities of existing features to make you more productive. Inscribing information such as serial number or model names into cylindrical surfaces is best done with single-line fonts. SolidWorks 2023 allows you to describe these fonts using the wrap feature. Adding the DTV logo to the end of this handle is easy with library features, just drag and drop. However, in some situations, a reference may not be valid or otherwise broken. In 2023, you now have the option to keep the feature and solve the issue manually, rather than having to cancel the action, edit the library feature, and reapply. This design is a good start, but the smooth surface may not provide enough grip for the rider. Let's create a pattern of ellipse-shaped bosses to give the rider confidence when traveling over even the most extreme terrain. In SolidWorks 2023, you can now create ellipses with construction geometry, making orientation effortless by selecting a construction line, then choosing the appropriate relation. Fully defining the ellipse is now easier too, since you don't have to select multiple points to define the major and minor axes. Creating an offset body is easy in SolidWorks, but how far along the handle should we place it? Since we're creating a pattern of these bodies, it would be best to define the parameter based on a global variable that also defines the spacing of the instances. In SolidWorks 2023, the Move Copy Bodies command can now define translation and rotation of bodies with equations, even on a per configuration basis. A design like this tends to be iterative, so having convenient access to these parameters will save time. Using these equations and variables in several features allows us to make broad changes without having to edit each individual feature. Finally, reducing part complexity and protecting intellectual property are a great use of the DFeature tool. But in some cases, you may not want to create a whole new part that will need to be managed, stored, or otherwise lifecycle managed with a PDM system. SolidWorks 2023 SP1 will allow you to create a configuration of your DFeature parts, which can be useful for creating simplified versions. And since it's a derived configuration, it will adopt changes made to its parent configuration. Also, replacing the complex version of this component in the assembly no longer requires selecting a new part file and reattaching mates. Simply select the configuration from the drop-down menu. SolidWorks is the most feature-rich CAD system, and now those features are even better with this latest release. Whether you're sketching, inscribing text, or working with bodies, these tools are even more flexible, giving you more ways to increase your productivity than ever. Então, como a gente viu, né, tem muita coisa legal em peças e recursos. E, cara, quais são os benefícios, então, e o que essas novidades da versão 23 pode ajudar a gente no dia a dia? Então, esse lançamento do SolidWorks da versão 2023, ela vai agilizar o nosso serviço. Então, você vai conseguir modelar muito mais rapidamente uma peça.
Pô, verdade. Principalmente aquelas questões de espelhar itens, né? Coisas que às vezes davam trabalho, realmente ficou muito melhor, muito mais fácil. E tecnicamente consegue um fluxo de trabalho muito melhor, né? Usando essas novidades. Ah, com certeza. Essas novidades vão facilitar em muito a vida dos projetistas, engenheiros e afins que utilizam o SolidWorks. Bom, então, continuando o assunto aqui das novidades da versão 2023, agora a gente vai falar um pouquinho sobre chapas metálicas. Quem vai falar um pouquinho sobre as novidades de chapa metálica é ainda o nosso amigo Roberto. O Roberto vai trocar uma ideia com a gente aqui. Mas eu já vi que tem novidades aí quanto ao gerenciamento de raio, né? A gente trabalhar com simetria dentro da chapa, em operações, por exemplo, de flange ou de loft, e isso ajuda até, de certa forma, na modelagem, né? A gente vai ver isso, certo? E o que mais tem de interessante nessa versão 2023? Hoje a gente consegue incluir o calibre da chapa metálica nas anotações da lista de materiais. Legal. Tem mais coisa aí? Tem mais coisa. Também temos o alerta de sensor, que você utiliza a caixa delimitadora do chapa metálica. Pô, legal. Então a gente tem auxílio aí desde o início da modelagem até visando considerações finais de modelagem. A gente consegue, isso então, mesmo, tudo para facilitar o seu desenvolvimento do seu produto. Pô, legal. Então vamos ver o vídeo para ver se é de fato isso que está falando. Mas eu acredito em você. Vamos ver lá. Então roda o vídeo pra gente, a gente já vai discutir mais um pouquinho depois. SolidWorks Sheet Metal and Structure Systems have new enhancements in 2023 that enable smoother design-to-manufacturing workflows and speed up tedious tasks. This track setting machine has a hydraulic guard that needs to be extended to further protect these couplings from heavy equipment and falling debris during operation. Opening the sheet metal part, we can easily extend the front of the part 2 inches to cover the coupling. But notice when making this change, a warning popped up in the tree. New for SolidWorks Sheet Metal 2023, sheet metal specific sensors can be created to dynamically warn you if the flat pattern of the sheet metal part exceeds width, length, area, or bounding box area blank values. This new feature saves redesign time and catches costly mistakes, so your sheet metal parts will sail through manufacturing. By reducing the outer dimension of this part, the warning goes away. When this part was originally created, a sketch was used to create the initial base flange where all bends were dimensioned equal. But when accounting for material thickness, it results in different radii for the inside and outside corners. And that's a problem for manufacturing since this requires additional machine setup. Now, in SolidWorks 2023, we can choose the new symmetrical option, which will ensure an identical inside and outside resultant bend radius. We used a gauge table for this sheet metal part, and now in the drawing, the gauge value can be added directly to the cut list properties, preventing the need to create any global variables or equations. Muito bom, né? Realmente está muito interessante esses novos recursos da versão 2023 em chapas metálicas no SolidWorks, né? Roberto, o que a gente tem então? O que a gente tem de vantagem? Quais são os benefícios dessas novidades da versão? Com essas novidades da versão, hoje você tem uma comunicação melhor com a parte de fabricação e também agiliza o modelamento de suas chapas metálicas. Muito bom. A gente já está vendo algumas coisas bastante interessantes, né, nessa nossa conversa, esse bate-papo, esse café UVW aqui, que hoje é especial para o lançamento da versão 2023. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre estrutura metálica, né? Estrutura metálica teve um grande avanço, né, porque das últimas versões para cá a gente mudou um pouco a forma de construção das nossas geometrias, o que consegue ampliar muito as possibilidades em desenvolvimento no SolidWorks.
Só que nessa versão também temos novidades relacionadas ao assunto estrutura metálica. E uma delas é a possibilidade que eu tenho, de repente, de filtrar cantos, né? Eu filtro cantos e consigo aplicar o mesmo tratamento para todos os outros por uma forma de padrão inteligente, é isso mesmo? Isso mesmo. E outra coisa que também possibilita é você selecionar os seus perfis de soldagem que têm o mesmo tamanho e tipo e alterar as configurações. Pô, bacana. E tem mais alguma coisa? Tem sim, você consegue aplicar um zoom utilizando a Feature Manager ou a Property Manager num canto da peça. Então tá bem tranquilo, por exemplo, se eu quiser localizar alguma coisa, se eu tiver uma estrutura muito grande, quiser aproximar uma região específica, eu consigo buscar a construção dela para isso. Consegue buscar na construção hoje. Pô, bacana. Então vamos ver no vídeo isso daí como funciona, pra gente entender um pouquinho melhor. E daqui a pouquinho a gente volta para bater mais um pouco de papo aqui. As we're preparing to ship the machine, we'll need to build a sturdy, reusable shipping crate to prevent damage while transporting from job site to job site. SolidWorks Structure Systems was used to build this steel crate from a combination of 3D sketches for primary members and reference planes for secondary members. By default, all of these corners are mitered, which is great for some applications. But for this crate, we'll need to change the corner treatments to make it easier to build. New in SOLIDWORKS 2023 structure systems, we can now automatically group similar corners to apply the same corner treatment. These purple arrows identify which corners will belong to the group. Using the new Zoom to Selection command, we can verify that the trim order is exactly what we want. To strengthen the corners, we'll add a connection element like this gusset. New in 2023, these can be patterned to similar corners. Again, the purple arrows identify where the patterned gussets will go, automating the structural design process and saving time. We may want to build a more durable crate with larger square tube stock. New in Structure Systems 2023, we can now change the weldment profile for a select set of members and save that to a unique configuration. Legal, né? Então, cada versão que passa a gente vê que o SolidWorks nos surpreende cada vez mais. A gente que trabalha em revenda, inclusive, cada ano que passa, cada evento que a gente assiste, conhece as novidades, eu confesso que eu fico bastante impressionado, porque às vezes dá a impressão que não tem mais o que inventar, e eles inventam coisa e a gente vê que são coisas que são importantes para o nosso dia a dia. Bom, Robertão, o que a gente tira de bom de tudo isso? É que agora você consegue construir as suas estruturas, por mais que sejam complexas, de forma facilitada e muito fácil. Bom, continuando aqui então, falar um pouquinho sobre montagens, né? Porque quando a gente modela todas as peças, tem todos os detalhes definidos, nada mais justo que montá-las, né? E montagem não fica de fora das novidades de 2023. Afinal de contas, a gente tem bastante novidade na questão do próprio ambiente de montagem, bem como no fluxo de trabalho de montagem, que é bastante importante. Vocês vão entender daqui a pouquinho, né? Uma das novidades que eu vi é a questão agora a gente consegue abrir a peça em peso leve usando o estado resolvido dela, né? Isso aqui já mostra que basicamente a gente vai conseguir uma economia no tempo de abertura gigantesco, né? Então essa seria um dos pontos interessantes que a gente vai passar por eles. Tem mais coisa interessante aqui? Tem, agora você tem uma maior produtividade no salvamento de suas grandes montagens. E também quando você for exportar itens de montagem, como peças em step, você também vai ter uma agilidade maior hoje. Outro ponto interessante, então, que a gente estava vendo é sobre a integridade, né? Então a gente vai manter uma integridade muito melhor nos componentes, porque uma coisa que acontece muito dentro de montagem é a substituição de peças. A partir do momento que a gente monta algumas coisas e decide por trocá-las, hoje a gente consegue reparar também o posicionamento. Não importa se foi usado face, plano, eixo,
A gente vai ver também como funciona isso daí. Through the years, SOLIDWORKS assemblies have brought intuitive and efficient workflow capabilities that help bring your complex models to life. SOLIDWORKS 2023 expands on new assembly enhancements and continues to accelerate performance. Let's dive in and explore some of these inspiring new capabilities. Creating assembly patterns is a common, time-saving practice. Patterns, such as this linear pattern, often require some instances to be skipped, with differing variations. The traditional workflow would need multiple pattern features or instances to be suppressed and unsuppressed, depending on the desired configuration. In SOLIDWORKS 2023, this is no longer the case. Any pattern type that supports skipped instances now supports configurations, offering a much more direct way to modify your patterns. With cost being a consideration, having a rubberized wheel might be a better option than the current ball bearing selection. Using the replace component is a simple way to swap out existing parts. And now you'll see additional options have been added. 2023 welcomes the ability to replace a single component, multiple components in the current assembly, and the current behavior of the assembly and subassembly levels. You'll also see a new preview window, giving direct visual feedback ensuring accurate component replacement every time. During the replace command, a rebuild error occurs due to a failed concentric mate. Mismatched face IDs can often lead to lost productivity during assembly design. With SOLIDWORKS 2023, you'll be excited to see a new auto repair feature built right into the context toolbar or located in the right mouse button from the mate group. Auto repair will automatically look for similar face, edge, vertex, or reference geometry and attempt to reattach any missing items. This is a huge time saver for keeping your mates error-free. With multiple configurations included in this assembly, you'll want to ensure the bill of materials appropriately reflects each instance. In previous versions of SOLIDWORKS, this option could be set in the configuration or bill of materials property, a manual and often overlooked process. SOLIDWORKS 2023 offers a new document property type, allowing configurations to be used as the default BOM part number. Enabling this option will make certain unique configurations are accurately reflected. To allow for proper assembly of the manufactured model, an assembly level cut will be needed to assist in accessing some key fasteners. New in SOLIDWORKS 2023, assembly cuts include the same end conditions as seen at the part level, expanding flexibility to your design intent. In this case, adding an up-to surface will automate the exact cut depth regardless of any changes to the conveyor's geometry. Using a box select will gather all intersecting parts to be included in the cut, which includes some toolbox components. This could lead to some issues downstream with the propagate to parts option checked. New in SOLIDWORKS 2023, toolbox components are automatically removed from this list and a notification is shown, giving you an extra level of security to your shared toolbox library. Taking a look at the conveyor assembly, multiple configurations have been created. To speed up the layout process, magnetic mates have also been defined, but depending on which configuration, different magnetic connection points may or may not be needed. SOLIDWORKS 2023 adds new functionality to magnetic mates by allowing you to suppress and unsuppress individual connection points. This new feature brings extended functionality to an already powerful way to approach your assembly process. Even with configured magnetic connections, getting the right placement can sometimes be a tedious task. In SOLIDWORKS 2023, magnetic connection points respect the visibility of the part or assembly they are attached to. Using hide, isolate, and display states help you focus on areas where new connections are taking place. Assembly visualization offers a dynamic way to display and sort information about your assembly. In 2023, additional support for lightweight mode has been introduced, no longer requiring you to resolve components for properties such as mass and total weight. The properties drop-down list has also been updated to an alphabetical order, a more intuitive way to locate commonly used properties such as graphic triangles.
You'll also notice that the rollback bar has been thickened to make for a much easier mouse selection. As you can see, this assembly is starting to grow in complexity, which can impact overall performance. SOLIDWORKS 2023 simplifies working with large assemblies with a new system option. Enabling this improves performance by selectively using lightweight technology when you load your components in resolve mode, taking out the manual process of switching between the two. With this new option available, you can spend more time focusing on your design and less time managing large assembly modes. Large assemblies can also introduce issues when working with external vendors through neutral file types, such as the commonly used STEP format. SOLIDWORKS 2023 now supports exporting assemblies as multiple STEP files through a new system option. With this enabled, STEP files for the top level, subassembly, and individual parts are created, introducing a more streamlined approach when collaborating through your neutral file types. Muito bom, muito bom. Bastante coisa de montagem, né? A gente viu que tem bastante conteúdo. E Robertão, eu vi que a agilidade agora a gente ganhou na versão 23, certo? Certo. O trabalho hoje vai ficar muito mais rápido quando você tiver que criar suas grandes montagens e o seu fluxo de trabalho vai ficar simplificado. Bom, continuando então com o nosso evento, as nossas novidades, quem vai falar um pouquinho agora com a gente é o nosso amigo de sempre, o Ellison. O Ellison está aqui desde a primeira versão do Café UVW e, como eu disse, com ele nos bastidores não teria evento se ele não participasse com a gente, né, Ellison? A gente vai falar um pouco sobre detalhamento agora. Detalhamento não menos importante do que o que a gente já viu até agora. Afinal de contas, quando a gente cria uma peça, joga ela para dentro de uma montagem, é importante depois a gente detalhar esse componente para passar para frente, uma produção, enfim, né? E o que a gente pode esperar de detalhamento, Ellison, nessa versão 2023? Olha, teve alguns recursos que foram implementados que foram bem interessantes para quem geralmente precisa, né, gerar a folha de detalhamento, para encaminhar desenhos para produção e tudo mais, né? Uma das coisas que eu acho que foi bem bacana que foi implementado nessa versão é que, por exemplo, se você usa uma norma específica, né, e às vezes você precisa definir uma tolerância, antes, independente da norma que você escolhesse, né, ele mostrava todas as opções de tolerância, né? E isso, assim, teria que ter muita atenção para o projetista não ir lá e sem querer clicar numa informação de tolerância que não é equivalente à norma. Então, nessa nova versão, ele dá uma filtrada de acordo com a necessidade, né, da norma que foi configurada no detalhamento. Isso ajuda bastante a evitar esses erros, né, por falta de atenção, às vezes, né? Então, é um recurso bacana que foi incluído. E eu vi sobre alguma coisa de lista, se de repente a gente edita algum valor dentro da lista, como é que funciona isso aí? Isso é bacana, né, porque às vezes a gente faz alguma alteração na lista de materiais, né, e é importante saber o que foi alterado. Então agora ele dá marca, né, ó, esse item, essa linha, né, foi modificada, né. A gente vê isso muito quando você compara no PDM, né, você tem lá um SolidWorks PDM, você quer pegar uma montagem e ver com outra montagem, você consegue ver o que foi alterado, alguma coisa assim, ele dá acende ali, né. Nessa versão isso é possível de uma certa forma no detalhamento também. E a famosa transparência na montagem? Isso foi uma coisa muito bacana dessa versão, porque às vezes você tem ali um componente que é transparente. E como representar isso no 2D se são só linhas, né? Então você tem linha lá transparente, componentes que são transparentes, você quer mostrar o que está atrás daquele item, né? Então agora nessa versão você indica isso e no 2D, se a peça for transparente, ele mostra o que tem atrás daquele item, ele não esconde mais aquilo que está atrás de uma peça transparente,
E aí você tinha que arranjar formas, né, mirabolantes ali para conseguir contornar isso, e isso agora é bem simples de configurar. Então, a princípio, está bem interessante. Eu acho que mais que justo agora a gente, então, visualizar na prática esses conceitos. Então, vamos chamar o vídeo da novidade, vamos visualizar, de fato, como é que funcionam essas novidades em detalhamento na versão 2023 do SolidWorks. Documenting your designs means making drawings, and the more complex your products become, the more detailing is required. Enhancements to drawings in SolidWorks 2023 will help you create drawings with more automation, higher accuracy, and expanded utility so you can get your designs built right the first time. You can now open the associated drawings of parts and subassemblies right from within a higher level drawing. Whether you select from the Feature Manager, from a table, or directly from the graphics area, this will help you navigate a product structure without having to locate or open the reference part or assembly models. It's common to make manual overrides to a bill of material table, but how do you know which cells have been modified? Now, when a table is selected, any overridden items display with a user-defined highlight color, possibly preventing a costly error. You can restore original values individually, by row or column, or reset the entire table at once. Auto balloons can now show quantities outside the balloon. This option was previously only supported for manual balloons. This enhancement improves automation and provides greater formatting control when detailing assembly items. New for 2023, the bill of material can be filtered with familiar spreadsheet-style controls. Icons in the table header indicate where filters are applied, and they can be removed just as easily. The integrated search bar narrows down a lengthy column of values, and custom filters can be defined with conditional logic. Say you need a custom bill of material, such as a parts list of purchased hardware. Your filter criteria combines across multiple columns. Just like you'd expect, any existing auto balloons update to match the filtered table with no manual editing required. The resulting table can be saved to common formats, so you can create and share on-the-fly tables that extend the utility of your drawings. Visualizing transparent objects in a drawing view just got easier with a new detailing option to see through transparent components or bodies. This can be enabled on a view-by-view basis, or set as a document-level option that will apply to any newly added views. Anything behind a transparent object will be shown with visible edges, so you can create drawings with even more detail and clarity. Complete and accurate documentation is essential to getting your designs built right the first time. Enhancements to drawings in SolidWorks 2023 will help you accomplish your detailing tasks faster and communicate your design intent even more effectively. Muito bom. Então, a gente viu que o desenho tem novidades aí que de fato vão ajudar o dia a dia das pessoas, de quem de fato precisa detalhar e mostrar esses detalhamentos para outras pessoas, né? E o Ellison, me fala uma coisa então, o que a gente ganha com essas novidades? Quais são os benefícios dessas novidades na versão 2023? Bem, a praticidade, né, a facilidade de, como a gente pode ver ali com relação à transparência, né? Evitar erros por falta de atenção, então isso garante uma qualidade do desenho, uma precisão e evita os retrabalhos, né? E é a questão da visualização da informação, né? Que você consegue visualizar as edições, alterações de forma muito mais clara, né? Então são pontos positivos aqui nessa versão 2023.
Bom, então continuando aqui sobre as novidades do SolidWorks 2023, agora a gente vai falar um pouquinho sobre routing, né? Routing é a parte elétrica do SolidWorks, porque uma ferramenta bastante usada, né? Gerencia a parte de criação tanto de cabeamento elétrico, tubulação rígida e flexível, né? Mangueiras, conduítes e tudo mais. E, Wellington, o que a gente vai ver agora em relação ao routing? Teve bastante melhoria na parte elétrica, né? Por exemplo, a criação de emendas, né? Com vários circuitos ou núcleos de cabos, né? Conectados, né? Você tem um recurso interessante agora que você pode fazer uma seção transversal e você consegue entender graficamente a formação do cabeamento, do chicote, né? Além de agora, o usuário tem uma forma mais fácil, né, de reorientar os conectores, né? Agora você consegue deixar paralelo a um plano, por exemplo, né? Selecionando um plano, você consegue reorientar o conector, deixando paralelo. Então foram algumas coisas assim que para o dia a dia do projetista vão ajudar bastante, né? Principalmente a visualização do cabeamento. Bacana. Então vamos ver então na prática mesmo, né? Na demonstração como que estão esses tópicos que você levantou, e daqui a pouquinho a gente volta para as considerações dessa demonstração. This smart refrigerator contains several routed systems, copper and flexible tubing for the refrigerant and water supply, and electrical harnesses to provide the power and logic circuitry. Designing these systems is a perfect job for SolidWorks routing. Let's take a closer look at the electrical harness for the cooling system. The electrical attributes now display the length and outer diameter of the harness bundle, which is now more accurately calculated and accounts for unused cores. As a bonus, it is now possible to display the bundle cross-section. Any unused wires are shown with a dashed line font. A flattened harness drawing communicates manufacturing information and provides an account of all the wires and connectors. A complex harness drawing would typically require a lot of manual editing. New for 2023, auto balloons for both connectors and wires now appear neatly stacked, even if they are deleted and reinserted. This new level of flattened drawing automation saves time and improves accuracy. Now, when you hover on a connector table, it cross-highlights the connector symbol. This means you can place a table anywhere on the sheet and still easily identify its associated symbol. Adding a column to any table now provides a prompt to update all tables at once, eliminating many manual steps. Taking a look at the freezer insert, a late design change calls for adding another fan to the cooling circuit. However, creating a new harness is prohibitive. This is easily solved by adding a splice to the 2-wire power cable. New for 2023, splices now support multiple connection points, as opposed to requiring a separate splice for each circuit. Re-importing a from-to list provides the wire and cable information and prompts you to place any new connectors. The multi-circuit splice component snaps into position, and guidelines preview the routing paths, which are easily converted to wires and cables, providing an accurate depiction of the circuit in 3D. Muito bom, muito bom. Então, routing voltado para a parte elétrica, a gente teve bastante coisa interessante, né? E, Wellington, quais são as considerações, né, os benefícios dessas novidades da versão 2023? Isso permite os usuários, né, trabalhar com projetos de roteamento mais complexo, né, e utilizando esses novos recursos, né, com planificação orientada, né, e a exibição de fio, né. Então isso traz um benefício para o projetista para compreender muito mais, com mais facilidade, né, os projetos de roteamento.
E a gente não podia deixar de fora, claro, em nenhuma versão, o SolidWorks PDM, né? A ferramenta tão importante para gerenciamento de dados. E nessa versão tem muita coisa no PDM. Né, Wellison? O que tem bastante coisa, né? A PDM teve muita coisa que foi colocada, né, implementada nessa versão 2023, né? Vou citar algumas delas aqui, porque são muitas, né, mas que, assim, para quem faz implementação, acaba ajudando bastante e faz muita diferença, né? Duas delas aqui, no caso, né? Uma é com relação à notificação. Nessa versão você tem um poder maior de personalização, né? Então você consegue usar a linguagem HTML para personalizar as notificações de fluxo, né? Que são encaminhadas de um usuário para outro, né? Outra coisa que para quem já fez a implementação ou precisa criar um cartão, precisa pôr uma imagem. Antes você só tinha uma extensão, agora ele permite muito mais extensões, como PNG, JPEG, GIF, né? Isso facilita muito, né? Porque você não perde tempo tendo que pegar uma imagem, converter ela, para depois usar no cartão, e aí sim você montar o cartão, né? Então você ganha muito tempo, né? Às vezes você não tem essa imagem nessa extensão direta, né? Então a possibilidade de usar essas outras extensões acaba ajudando bastante. Outra coisa bacana que pode ajudar o dia a dia do usuário em si, que utiliza o PDM ali no dia a dia, é que agora você pode colocar algumas dicas. Então o usuário passa o mouse ali num campo. O que será que precisa preencher aqui? Aí pode aparecer uma dica ali falando para que serve aquele campo, que informação precisa colocar e tal, né? Então isso dá uma visibilidade, né, das informações, né, dos usuários até menos experientes, né? Faz sentido quando a gente fala disso sobre, por exemplo, escalabilidade, né? Tem um novo integrante na equipe, a solução disponível, e acho que a curva de aprendizado quanto à utilização ela se torna bem menor também, né? Pô, legal. Então essas são algumas, mas a gente vai mostrar muita coisa agora no vídeo para vocês. E trabalhando da mesma forma, né, a gente vai agora assistir a demonstração e depois a gente volta para o Wellison comentar sobre os benefícios e talvez explanar mais algumas informações sobre a solução. Beleza? Então vamos dar uma olhada no vídeo para daqui a pouco a gente voltar e comentar sobre. PDM Professional has long set the standard for on-premise data management for SOLIDWORKS. With the 2023 release, it's once again raised the bar for usability, performance, and security. Access to complete and accurate data is critical to getting any design released. For 2023, static text in the data card can be copied and pasted into any field, reducing errors. Property field data now supports custom tooltips, ensuring users know exactly what to enter, and button controls can be linked directly to user data, making it easy to find and fill card fields. Administrators can also include user information as variables for both transitions and revision comments, providing improved design history. And for greater clarity, the Get dialog now includes last saved and revision information. Automated workflow notifications are fundamental to keeping design teams informed. For PDM Pro 2023, administrators now have access to a full HTML notification editor, allowing them to customize the content of the notification. Images can be added to support corporate branding, and columns can provide recipients additional insight into custom properties. Creating and consuming design deliverables is crucial for working with others. For customers licensed to use SOLIDWORKS MVD, the Convert task now supports the creation of Step 242 files, further enabling model-based workflows. For eDrawings users, Windows Explorer supports thumbnail previews, making it easy to visually identify the file. And the full PDM preview now utilizes the Microsoft Edge control, allowing for the viewing of HTML5 content. For administrators, common tasks have become more efficient. Admins can now configure automatic login for the administration tool, streamlining their access.
task host servers can be removed from the execution list, helping to avoid confusion. And user management is enhanced to include the ability to restore deleted users, as well as the ability to revoke access for multiple users at one time. For users that have been assigned to groups, a new pop-up provides visibility to where a user has inherited a specific permission and can be pinned in place for easy comparison. Finally, performance and security are significantly enhanced in PDM Pro 2023. Common archive server activities like adding, removing, and transitioning files will see significant performance improvement in higher latency environments. To ensure increased security of your valuable IP, all traffic between clients and the archive server is now encrypted. And a new GET log can be enabled to ensure traceability of document retrieval from the vault. Olha aí, PDM, bastante coisa, bastante novidade, todas elas com alguma característica muito importante, não só para quem gerencia, mas para quem implanta e também para quem usa o PDM, né? Então, a gente viu muita coisa legal. E o Ellison, o que a gente tira de bom disso? Quais são os benefícios dessa solução, dessas novidades? Como a gente pôde ver, a segurança é um ponto forte dessa versão, né? Com relação a informações de trilha de auditoria, né? Do que o usuário quando faz check-in, check-out, né? Questão de segurança dos dados, de troca de informação, né? A facilidade da implementação, de simplificar as formas de como são geradas as informações de configuração de implementação, isso facilita, agiliza muito a curva, né, de implementação, né? Além de facilitar ali, a gente viu os recursos que podem facilitar o dia a dia dos usuários, né? Deixando o ambiente bem mais confortável, né? Muito bom, bastante coisa. De fato, a versão 2023 do SolidWorks é uma versão que veio muito forte, vai ajudar em muitos aspectos. A gente está vendo que desde da concepção, né, desde que a gente abre um primeiro esboço até conceitos mais avançados, ele tem novidade, então está englobando todo um ecossistema de atividades em relação a desenvolvimento. Mas a gente pode falar um pouquinho fora do SolidWorks também, né? Tirando aquela questão modelagem de peça, montagem, detalhamento, e como que ficam essas outras áreas. Por exemplo, o SolidWorks Electrical. Também tivemos novidades nessa versão 2023. Wellison, o que a gente pode esperar para visualizar daqui a pouco nas novidades? No SolidWorks Electrical teve algumas novidades interessantes com relação, principalmente a lista de materiais, né? Nas versões anteriores você acabava gerando sempre uma lista de material numa folha separada, né? Que é para quem já trabalha com SolidWorks, está acostumado, né? Gerar o 3D e logo ali do lado uma lista de materiais junto com o modelo, né? E no elétrico agora isso é possível, né? Um recurso novo que está entrando ali, você pode gerar a lista de materiais ali no elétrico e tal, né? E colocar junto na folha de desenho, né? Do esquema elétrico, né? Então isso facilita a visualização, às vezes você não precisa criar uma folha separada e tal, né? Isso acaba ajudando bastante. Informações de conexão também, em componentes também, isso foi melhorado nessa versão, né? E outra coisa legal foi criar esquema, né, automaticamente a partir de uma planilha do Excel. Foi uma coisa que foi implementada agora no SolidWorks Electrical. Interessante. Então vamos ver na prática isso, né? Vamos entender melhor como que funcionam essas características, esses pontos que o Ellison comentou com a gente. E daqui a pouquinho a gente volta para falar sobre os seus benefícios também. Então a gente já viu que o que era 100% integrado começa a virar 110%, 115%, 120% de integração aí. Vamos lá, vamos ver o vídeo.
SOLIDWORKS Electrical 2023 introduces new features so you can more accurately design and document your wiring, cabling, and harnessing projects. In this frozen beverage machine, we need to complete the power and switch circuit for a new mixing motor. Then, route everything and generate final PDF reports. A single component like this motor can exist in multiple single-line and multi-line schematics, as well as in 3D models. In 2023, deleting components is enabled, giving you a report of the impact and the option to remove the component from all drawings and 3D associations in one click. Let's make some room for a new motor. Valuable information is stored in this manufacturer part, which can also be valuable in 3D. In 2023, all component properties will propagate to the associated 3D model. Properties like power and speed will definitely be useful on the mechanical drawing. And custom property compatibility now extends to weight, which will override the mass properties in 3D. This gives you more accurate ability to measure weight and balance. You can also create on-the-fly dynamic connection labels, which are based on configurations and provide just the information and number of rows needed. Since some customers hardwire the frozen drink machine, we stopped including the power plug, instead providing a length of pigtail. In 2023, you can define open-ended wires for routes, capturing situations like these where the bare wire is still important to document. The project deliverables include a complete wire list with lengths. This is where Electrical 3D is invaluable. In 2023, new Quick Filter buttons let you fly through the Electrical Manager tree. One click to expand and see all components. Another to hide or show what's already associated, in this assembly or others. With new component icons, you can instantly differentiate the electrical association and 3D model states. For example, if it's associated to a part or assembly, if it's associated in another assembly, if it's hidden or suppressed. In 2023, you can now associate multiple components in one command. The new Associate interface is redesigned for enhanced usability, which means much fewer clicks to define your components in 3D and start routing. In many jobs, the project reports become the final deliverable. Tables like wire list and manufacturer bill of material can easily be generated, and now in 2023, they can be copy-pasted and stay associative. In this case, a bill of material can be added to this one-sheet drawing, and manually updating is a task of the past. Electrical 2023 includes support for inserting a wide variety of newer image formats. For example, PNG, JPEG, and TIFF are now supported. This eliminates the need to first convert an image to bitmap. With the project complete, many times you want to print everything to a PDF file. Frequently, reports are a mixture of landscape and portrait sheet orientations, like this one. The new automatic orientation option is a time saver when you want your PDF to be generated as you intended. Tá aí, gente. Tá aí na prática, então, todos esses pontos que o Ellison comentou. A gente viu que, de fato, o 2023 está vindo com muita força. E o Ellison, e baseado nisso que a gente viu agora, o que é claro, né, é sempre interessante ver, existem novidades, mas o que me traz de benefício essas novidades, certo? Resumindo numa frase, documentação elétrica com mais informação, com mais rapidez e com menos erro. Isso que está trazendo o SolidWorks elétrico nessa versão. Vamos lá falar de simulação agora. Simulação que é um ponto muito importante, né? Afinal de contas é algo que faz com que a gente consiga criar um protótipo virtual, né? E conseguir prever informações que podem não, de certa forma, não funcionarem lá na frente, né? A gente consegue prever durante o estágio do projeto. E o SolidWorks Simulation, ele a todo ano que a gente que existem os lançamentos, a gente sempre visualiza novas funções,
novos comandos, possibilidades novas de estudo. E claramente a versão 2023 não fica de fora, né? A gente tem novidades também na parte de simulação, SolidWorks Simulation 2023. E Lucas, você destacaria alguns pontos interessantes na versão 2023 do SolidWorks Simulation? Então, Renato, dentre tantos pontos bons, tantas novidades que estão surgindo aí nessa nova versão, tem duas que eu gostaria de destacar, sim, eu gostei bastante. Uma delas é que agora a interação de superfície entre uma peça e outra, não existe a necessidade dessa peça estar próxima e inclusive estar paralela. Então ela pode ter uma peça longe da outra, em outro ângulo, e eu posso dizer que agora existe um contato unido entre elas. É uma novidade. E uma outra novidade também que eu gostei demais é que agora lá nas propriedades da análise tem uma barrinha de slider lá que a gente consegue arrastar e alterar a precisão do solver. Então se eu quero uma análise mais rápida ali, eu altero para baixo ali, ele calcula mais rápido, né? E eu tenho ali a minha resposta de maneira mais rápida, ele consigo ter uma noção ali de como está sendo feita a minha configuração. Muito massa. Vamos ver então como que funciona essas duas características que você levantou. E entre esse aqui tem bastante coisa para ver, né? Tem bastante novidade. Vamos dar uma olhada então em cada uma dessas novidades e a gente volta daqui a pouquinho para entender o que elas podem trazer de benefício para a gente. Roda o vídeo aí para a gente entender um pouquinho mais sobre isso. This sewing machine has dozens of moving parts that all need to work together perfectly to get good results and ensure reliability. Let's see how the new enhancements to SolidWorks Simulation 2023 can gain deep insight into some of these complex mechanical systems. When zooming in on the presser foot assembly, we see that this handle uses a cam and follower design to raise the foot away from the fabric. The follower is held in place by a strong spring that holds the fabric down while sewing. We want to make sure that the spring is strong enough to keep enough pressure on the fabric, but not too strong, making it difficult to raise the lever. We'll need to test multiple spring stiffnesses until we get it right. Since there's a sliding contact, we could see some long solve times when we run the analysis. But now, in SolidWorks Simulation 2023, there's a new adjustment for contact penalty stiffness. This will trade some contact pressure accuracy for faster solve time. This is great for testing out complicated assemblies or running multiple iterations searching for an optimized design. In this head-to-head comparison, when the contact penalty stiffness is set to its lowest value, the simulation runs significantly faster. Looking at the needle bar assembly, we want to ensure the needle clamp is strong enough to take on the repetitive forces from the needle. To simplify this assembly, we'll remove these set screws from the analysis. New in SolidWorks Simulation 2023, we have more flexibility when creating bonded contacts between non-touching faces at extreme angles to one another, like the threaded holes for these set screws and the flat cutout on the needle bar. The upper shaft assembly has several plastic injection molded parts with complex geometry, which could require some advanced meshing and mesh interrogation. New in the Command Manager is the Diagnostic Tools flyout menu that provides quick access to important tools like mesh quality diagnostics. We quickly detect some poor quality elements that'll require mesh refinement to ensure accurate results. For SolidWorks Simulation professional users, the Under Constrained Bodies command has been greatly improved. The solver now performs a singular value decomposition, which is much faster than previous versions. We'll also see far more realistic feedback of complex under-constrained systems like this thread take-up mechanism. And for Sim Premium users, the linkage rod connector, which was introduced last year, is now available for nonlinear static and dynamic studies. It'll work perfect here to help simplify the analysis and speed up runtime. Changing end conditions, offsetting the link, and dimensioning the rod will replicate its exact function in the analysis. É isso aí.
isso aí, SolidWorks Simulation 2023, bastante coisa. E essas novidades de fato ajudam no dia a dia do profissional, quem executa as análises das mais variadas formas, né? E Lucas, o que você pontuaria ali pra gente sobre quais os benefícios que essas novidades podem trazer para o usuário, para quem trabalha com o Simulation? Bom, para quem trabalha, né, com análise, acredito que a maior vantagem dessa nova versão seja aí a redução do tempo, né, porque a gente teve um ganho de desempenho no solver, né, então redução do tempo de análise, uma rapidez também, né, para conseguir, então a gente está acostumado a fazer várias análises, né, para chegar, então a gente sabe que o tempo conta muito, então esse ganho de desempenho foi bem interessante. Muito bom, muito bom. Bom, estamos na reta final. Por fim, vamos deixar aqui o SolidWorks Visualize para falar, né? Que como um processo contínuo de desenvolvimento, entende-se que a renderização se tornaria um último passo, apesar de poder ser criado durante o processo, mas ela é aquela condição final, né, onde a gente consegue extrair qualidade visual de uma forma única dos produtos. E claramente que ele não fica de fora da versão 2023 do SolidWorks. Então o SolidWorks Visualize tem bastante coisa legal, coisas inclusive importantes para quem trabalha com renderização. E Lucas, por favor, o que a gente vai visualizar nesse vídeo daqui a pouco? Gostei do trocadilho. Bom, no Visualize, o que está trazendo para a gente de novo aqui, está trazendo uma melhoria, né? Então, na parte de desempenho, na renderização, né, ideal. Então, isso acaba fornecendo para a gente um Deep Learning, para você que está utilizando constantemente, né, todo dia o Visualize ali. Então, tem um ganho de desempenho. Mas eu tenho algo que eu gostei muito, que foi o Color Picker. Então, com isso, a gente consegue ter uma paleta de cores, né, uma amostra de paleta de cores maior. Então, a gente consegue pegar qualquer cor, inclusive fora do software, e atribuir, né, para colocar com uma textura ali, ou uma cor ali, alguma peça. Cara, isso é muito bacana. É interessante, de repente, o Color Picker para quem precisa manter, por exemplo, a mesma coloração de um logo, né? Alguma coisa muito específica da empresa, talvez seja bastante importante e interessante essa novidade. Mas para a gente entender melhor como funciona, a gente vai dar uma olhada no vídeo agora. A gente vai visualizar na prática como que funcionam essas características novas, né? E daqui a pouco a gente volta para comentar sobre o que a gente vai visualizar agora. There's no more effective way to share your ideas than with eye-catching graphics. And there's no faster way to create them than with SOLIDWORKS Visualize 2023. Visualize has set the bar for creating incredible graphics from your CAD models. And for this release, the whole process just got even easier. Enhancements in Visualize 2023 start from the beginning of the process. Selecting an import option is an important step that sets your project up for your desired purpose. Visualize 2023 accelerates this process by filtering for only the most applicable options for SOLIDWORKS files. This simplifies our decision down to a single question. Do we want the individual control that component part body provides, or the convenience of grouping all same appearances into a single part? The component part body option works in similar fashion to the automatic mode of past releases, but has been updated for this release with one important distinction. This import option now mimics the SOLIDWORKS assembly structure while retaining appearance control in Visualize. This is an ideal situation as Visualize users can take better advantage of groupings, such as subassemblies, already defined in the SOLIDWORKS model. Putting your designs in context can go a long way in immersing your viewer in your world. Visualize has always been able to take advantage of nearly any kind of geometry you can get your hands on. In 2023, we'll see that standard import options are still available for any non-SOLIDWORKS files, such as this GLTF file. It's common practice to improve performance by making use of preview mode while setting up our scene.
especially if it involves complex or high-detail models. However, this can result in a lack of feedback on how our setup is interacting with the lighting. In Visualize 2023, handling of PBR material previews has been improved, providing a much better idea of how light will react with roughness maps, alpha transparency, and the like. We see light from the HDR glistening off of the wet spots of our trail model, allowing us to be much more confident in our setup, while still enjoying the performance benefits of preview mode. Any advanced PBR options, such as height maps, will be added on top when the rendering resumes. A common use case for rendering is to create a colorway, showing a variety of potential color options. Visualize is packed with efficiency tools for this kind of work. As it always has, the Appearance Import option groups all same appearances into a single unit. Likewise, a quick pattern creates an array of geometry ready with little effort. Nothing new here, but now comes the hard part: tracking down all of the necessary colors, codes, swatches, and references, and trying to match them all in Visualize. With a dramatically improved color picker, this is now likely the easiest part of the process. With this update, we can bring in colors from nearly any source you can think of. A dedicated tab for color palettes has been added, along with a few default palettes. Custom palettes can be imported directly from SolidWorks, from an Adobe ACO file, a logo as a vector file, or from a web page CSS or HTML file. Whatever you have access to, you'll be able to extract company or project-specific colors directly into Visualize with a click. Once imported, you'll have full control over your palettes as well. Searchable names are present, and the swatches can be applied immediately. The color dialog now undocks and remains available for subsequent actions until it is closed. In cases where colors are not able to be imported, they can be added in similar fashion to previous releases. On the Color tab, color can be selected with a graphical display, and the hue slider is now present in RGB as well as HSV mode. The ability to simply paste a hex code has now been added, as well as CMYK definition for print applications. As always, the color picker itself can be used to select a value anywhere on screen, and its color preview has been enlarged for greater accuracy while selecting. With a color chosen, we can add the swatch to our palette and lock the palette to prevent any further changes. Palettes can be exported as a shared asset across users or imported back into SolidWorks so that accurate colors can be applied in the design phase. The previous 8 color selections will also remain in recent colors across all sessions. This dramatically enhanced color management system ensures that your exact color is never more than a few clicks away. The color-matched appearances are now ready to be applied to the pattern, and the Appearance Import option provides a single drag replacement to all bodywork appearances. With the scene set, it's time for final renders. Visualize 2023 introduces a new rendering engine with the stellar Physically Correct option. This is a welcome addition as it sets up Visualize for a future of exciting new features and tighter integration with the entire portfolio of products. Boa, boa. É interessante o SolidWorks Visualize, assim, ele me impressiona bastante pela qualidade de renderização que ele cria. E assim, a gente vê que cada ano que passa ele se torna um software muito mais rápido e mais simples de usar, abrindo, claro, o leque para as coisas, né? Então, o que a gente acabou de ver, por exemplo, eu consigo pegar cores de fora do software, né? E o que a gente tem de vantagem com essas melhorias, com essas novidades da versão 2023? Cara, Visualize já é um software incrível. E com essas melhorias, cada vez mais com recursos sendo acrescentados, né, e sendo melhorados, faz com que a gente consiga alcançar uma proximidade muito maior da vida real. Quando a gente trata de fotorrealismo, né, parte de criação de conteúdo, vídeo, parte de marketing também. Então, essa é a maior vantagem, cara.